Oi, o meu nome é Cláudia e hoje eu trago para você uma aula muito especial. Hoje eu vou te apresentar um pouco do visagismo e nós falaremos sobre o visagismo como estratégia no empreendedorismo digital. Bom, antes de mais nada, eu vou apresentar também um pouquinho do meu currículo para que vocês saibam que eu estou trazendo para você algo que mudou a minha vida. O visagismo, ele é um divisor de águas na minha vida. Eu tenho certeza que o visagismo vai mudar a sua vida também, principalmente se você é um empreendedor digital como eu. Vamos lá. Então, eu fiz administração de empresas, também sou graduada, em visagismo, fiz pós-graduação em tricologia, em cosmetologia, um MBA em visagismo, uma pós em docência do ensino superior, mas, resumidamente, eu sou uma eterna estudante, uma mãe leoa, empresária desde 2002, fundei a IAFO em 2013 e, pasmem, em 2020 eu iniciei no empreendedorismo digital. E empreender no digital é algo incrível, mas é importante que você faça isso do jeito certo. Então, hoje nós vamos estudar o visagismo como estratégia para empreendedores digitais. Olha que legal. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu quero que não saia mais isso da sua mente. A estratégia de imagem é algo exigido no empreendedorismo. E eu vou te mostrar por que isso acontece. Quando a gente fala de visagismo, a gente fala de exteriorizar a sua melhor versão. O visagismo nada mais é do que a personalização da sua imagem. Eu trouxe aqui alguns referenciais teóricos muito bacanas e eu vou deixar todos os links para vocês, tá bom? Tem acho que uns 4 ou 5 artigos científicos. Obviamente, vocês já viram esse gráfico antes, onde diz que a nossa comunicação, aquilo que nós estamos falando mesmo, ele é dividido da seguinte forma: 7% corresponde às nossas palavras, 38% à nossa voz e 55% à nossa imagem. E para começar a falar um pouquinho de visagismo para vocês, eu tenho que te contar que o visagismo é uma palavra que foi registrada em 1937 por Fernand Aubry. E visagismo é derivado da palavra visage, que significa rosto em francês. Visagismo nada mais é do que a personalização da imagem pessoal. E eu trouxe um estudo de caso muito interessante. Prometo que eu não vou dar muitos spoilers para vocês, mas foi por isso que eu escolhi a imagem da Cruella logo de capa na nossa apresentação da aula. Bom, nesse filme recém-lançado pela Disney, a Cruella, ela utiliza a estratégia de imagem para roubar a cena, Ela é uma empreendedora nata e ela vem à tona, trazendo inovações para a área dela, e ela utiliza a sua estratégia de imagem para roubar a cena. Então, o que eu quero dizer para vocês? A imagem, ela é extremamente importante. Ela pode e deve ser utilizada como estratégia no empreendedorismo. E se a gente fala tanto da imagem, a gente tem que lembrar de todas as inovações que o visagismo também vem trazendo, O visagismo, inicialmente, ele era utilizado apenas para o estudo do rosto. Como já falei, visage significa rosto em francês. Mas, atualmente, o visagismo ele é o suprassumo da consultoria de imagem em estilo profissional. E hoje eu trouxe para vocês algumas etapas de uma consultoria visagista. Vocês vão entender que o visagismo ele é utilizado na análise facial para entregar os melhores resultados, resultados personalizados que de fato vão harmonizar a face daquele indivíduo, Ele também é utilizado nos cabelos, ele é utilizado nas sobrancelhas, na barba, no look como um todo. E já que o empreendedorismo, ele exige que a gente se importe com a nossa imagem, vamos entender o que a gente pode utilizar como estratégia de imagem dentro do visagismo. Primeiro, a gente tem que lembrar alguns dos comportamentos, algumas das competências que o empreendedor deve ter. Com certeza vocês já estudaram muito sobre isso, mas hoje a gente vai aqui recapitular alguns pontos e eu trouxe até as 10 competências estipuladas ali pelo Sebrae, tá? 10 características do empreendedor de sucesso. Vamos ler isso, ó. Independência e autoconfiança, persuasão e rede de contatos, comprometimento, persistência, exigência de qualidade e eficiência, busca de informações, correr riscos calculados, busca de oportunidades e iniciativa, planejamento e monitoramento sistemático e, enfim, estabelecimento de metas. Bom,
Se você acha que só isso é o suficiente, está muito enganado. Além de tudo isso, eu digo para você que nós precisamos nos importar com o nosso comportamento. Então, qual é o comportamento do empreendedor de sucesso? Será que nós estamos tendo esses comportamentos? E quando eu falo de comportamento, eu digo que não basta você estudar tanto, implementar tantas inovações no seu negócio, se a sua imagem não está congruente com o seu conteúdo. Por que tantas pessoas fazem cursos no Sebrae, nascem como empreendedores, né? Nasci empreendedora já. Nossa, tem aqueles empreendedores natos. Mas poucos deles, de fato, se destacam. Como, por exemplo, o Silvio, que eu usei aqui na imagem. O comportamento, ele é extremamente importante, né? A sua imagem como um todo, o seu gestual, o seu carisma. Quem é você, né? E a sua marca tem a ver com a sua imagem? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de empreendedores de sucesso que se destacaram de fato, né? O Daniel, do Spotify. A Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Antônio Seabra, da Natura. Por que será que isso aconteceu? Né? Você percebe que tem algo em comum entre eles? Ou ainda não percebeu? Alguns artigos nos mostram que existem algumas características muito relevantes na aplicação do empreendedorismo. E quando a gente fala da importância da imagem, é preciso que você imagine assim consigo mesmo. Será que a minha imagem profissional está refletindo os meus conceitos, né? Está refletindo todo o conhecimento que eu tenho acumulado ao longo do tempo para fazer o meu negócio acontecer? O que a sua imagem comunica? Você já parou para pensar nisso? A sua imagem profissional, ela causa uma boa impressão? De fato, você aparenta ser um excelente profissional? Quando a gente fala em visagismo, a gente fala em algumas ferramentas do design, por exemplo. Cor, forma, volume, textura, gestual. E aí você vai entender que a nossa imagem, ela é um conjunto de informações. E aí eu vou te mostrar que no diagnóstico visagista, a gente aprende a analisar o nosso cliente, né? E identificar ali quais são, de fato, os desejos e as necessidades desse cliente. Mas, de forma bem sistematizada, eu vou te mostrar aqui que existem alguns aspectos que você pode considerar desde já para trazer essa melhoria para sua imagem. Porque, obviamente, não existe fórmula pronta, né? Não tem ali 5 dicas para você ser melhor amanhã. É uma construção. E essas dicas não vão funcionar para todo mundo. Porque a gente tem sempre que considerar qual é o desejo de imagem dessa pessoa, né? Essa é a grande diferença que o visagismo traz dentro da consultoria de imagem. A gente personaliza essa imagem que está sendo expressada. Então, eu tenho que considerar a personalização. Se eu vou personalizar, eu devo considerar quais são as suas necessidades, os seus desejos, que são diferentes do outro. Nem todo mundo quer estar harmônico, você concorda comigo? Nem todo mundo gosta de um corte simétrico, por exemplo. Muitas pessoas gostam de assimetria, tanto nos looks quanto nos cortes de cabelo, por exemplo. E aqui eu vou te mostrar que nós somos muitos, mas somos únicos. Que não existe ninguém igual a você. Vou usar alguns exemplos de famosos, porque sempre dá certo, né? Inclusive, alguns exemplos aqui vocês podem encontrar lá no meu Instagram, @claudiaiafo. Lá tem uma cartilha cheia de exemplos para vocês. Nessa imagem aqui, vocês veem 2 versões da Andressa Suíta. E aí vocês vão entender como que acontece essa personalização. Se eu tenho aqui um desejo de imagem, ou seja, uma intenção, eu busco o quanto o visagismo pode me proporcionar isso. Então, quando um cliente chega para uma consultoria comigo, por exemplo, eu pergunto para ele, qual é a sua intenção? E através de um estudo detalhado dele, eu consigo trazer à tona as melhores propostas visagistas para atender a intenção de imagem desse cliente. Então, vamos lá. Se a gente tem aqui esse antes e depois da Andressa, dá para perceber qual foi o objetivo de imagem dela logo de cara? Qual seria a proposta visagista para ela aqui? O que você acha que foi proposto, né? É possível captar quais foram as suas intenções nessa nova versão? O que você acha? Pensa aí um pouquinho. Vamos lá. Na nova versão, a gente encontra uma mulher muito mais
poderosa, né? Muito mais forte, aparentemente forte. Mudou muita coisa da imagem anterior para essa. E por que isso aconteceu? Por conta da escolha da cor, né? Aumentou o contraste. Isso trouxe muito mais força para a imagem dela. Além disso, nessa imagem, a gente encontra os detalhes da maquiagem. Olha o poder desse bocão avermelhado. Bem diferente da imagem anterior, onde nós tínhamos uma imagem muito mais frágil, suave, delicada. E é importante a gente lembrar que esse período foi aquele do divórcio com Gustavo Lima. Então, é por isso que não existe fórmula pronta. O desejo de imagem é X, então a proposta tem que ser baseada na intenção desse cliente. Outro exemplo que foi muito comentado, inclusive se você colocar no Google aí, ó, visagismo na política, você vai encontrar essa imagem. Aqui nós temos um antes e depois da Dilma. Antes da eleição e depois da eleição, não. A foto do antes é quando ela tentou ser eleita e não conseguiu. E a foto do depois é quando ela passou por uma consultoria e conseguiu ser eleita. O quanto a imagem importa. Nós temos aqui na foto do antes dela muita rigidez, né? Um certo distanciamento, né? Ela estava muito inacessível. Já na foto do depois, nós temos aspectos bastante evidenciados, feminilizados. Ela não deixa de ser poderosa, porque está ali com aquele vermelho lindo, né? Mas tem os acessórios também. Mas tem a maquiagem leve também. Abandonou esse óculos com linhas extremamente horizontais. Você vê a diferença? Tem muita diferença, né? A força e o poder continuam nela, mas de forma acessível, feminina, suave. Muita imponência só distancia as pessoas. Esse exemplo é muito bom, porque você vê que o visagismo ele pode ser usado na estratégia de qualquer pessoa, independente de qualquer que seja a sua intenção. Então, nós estamos falando aqui sobre visagismo como estratégia no empreendedorismo. Mas percebemos que a Andressa Suíta utilizou o visagismo como estratégia para sair da fossa, a Dilma utilizou o visagismo como estratégia para ganhar as eleições, e aqui a Rafa Kalimann, ela também utilizou o visagismo como estratégia para ganhar o BBB. Ela não ganhou o BBB, mas ela ficou entre as 3 últimas finalistas do programa em 2020. E olha a diferença de quem era a Rafa antes de entrar na casa e de como ela entrou na casa. Por que será que o Brasil, né, se encantou tanto com a Rafa? Eu não acho que é mera coincidência. A Juliette esse ano não tinha um cabelão desse também? Não tinha essa simplicidade, esse jeitinho doce e maroto ao mesmo tempo? Foi essa persona que a Rafa adotou no ano anterior. E deu muito certo, porque é difícil chegar ali, né, nos últimos 3. Então, gente, será que se ela entrasse na casa com essa primeira imagem, ela teria tanta aceitação assim do público brasileiro? A gente percebe que ela utilizou a técnica do menos é mais aqui, né? Ela tem algo básico, olha só, uma camiseta, uma calça jeans, um cabelão, né? Todo brasileiro gosta de um cabelão, nunca vi. E a gente percebe que ela trouxe muito mais acessibilidade para a imagem dela, até mesmo pelas ondas do cabelo. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que significa todas essas linhas, formas e cores e expressões e gestos para você utilizar aí da melhor forma possível, de acordo com a sua intenção. Você mesmo vai montar aqui a sua proposta visagista. Vamos lá? Bom, deixei aqui um artigo científico que fala da cognição em volta, do quanto a roupa influencia o nosso comportamento. É bacana você dar uma lidinha. E se a gente entende o quanto a imagem comunica a nosso respeito, a gente vai estar mais atento a isso. Essa seria a conclusão da aula se eu não tivesse trazido algumas etapas dessa construção, para você brincar aí na sua proposta visagista. Aqui nós temos alguns posts que eu fiz no Instagram para ilustrar
todo o conteúdo da aula como conclusão. Se eu tenho uma mesma pessoa com várias cores de cabelos diferentes, com vários tamanhos diferentes, eu devo pensar qual é a intenção da imagem. Vamos lá. Se ela quer trazer mais força para a imagem dela, ela aumenta o contraste. Cabelos escuros, ok, para Juliana aqui. Se ela quer trazer mais versatilidade, né? Quer trazer à tona uma imagem mais despojada, esse corte com camadas, ou degradê, que vocês gostam de falar assim, né? Degradê de camadas, também fica bacana. Ali a gente encontra algumas linhas inclinadas, que traz todo esse dinamismo à tona. E a gente tem também o exemplo da Ivete. Aqui eu utilizei 5 fotos de cabelos longos e soltos e uma foto dele preso, né? Com o rosto bastante em evidência. Se eu quero que as pessoas prestem muita atenção naquilo que eu estou falando, se eu estou palestrando, se eu fui convidada para dar um workshop, por exemplo, geralmente prendo os meus cabelos para que o meu rosto fique em evidência e as pessoas de fato compreendam tudo aquilo que eu quero comunicar oralmente, mas também consigam visualizar em mim o quanto eu estou comprometida com a informação que eu trago. Porque eu afasto o meu cabelo e ele deixa de ser uma distração. Se ao mesmo tempo eu tenho aqui uma opção de cabelos longos e soltos ou cabelos presos, reparem que aqui também tem algumas cores diferentes. Qual é a minha intenção? Eu quero trazer à tona uma imagem marcante. Será que eu deveria colocar mais intensidade nos meus fios? Lembrando que é no diagnóstico visagista que a gente escolhe a melhor intensidade para o seu tom de pele. Mas, de qualquer forma, é importante desde já você entender que a intensidade dos fios, a cor intensa, traz também uma marcante presença. Então, se a cor dos seus cabelos for muito vibrante, certamente você vai brilhar mais aos olhos do seu cliente, daquele que está assistindo uma palestra, por exemplo, sua, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, né? Aqui, nós temos todas as versões com cabelos curtinhos, a gente muda a cor e muda também a maquiagem. Calma que eu também trouxe exemplos masculinos, tá? Então, eu tenho ali a cor vibrante, que me coloca em evidência. Tenho também a cor mais forte, que de acordo com a pele dela, aumenta muito o contraste, traz sim, né, uma força a mais. Mas reparem no tom do batom. A cor do batom é muito importante. A cor é forte? Ela está em equilíbrio ali com o tom da pele? Ou ela vem primeiro? Ela chama mais atenção do que, de fato, a informação que essa pessoa traz. Lembrando que nós estamos utilizando a imagem desses famosos e trazendo à tona ali a nossa realidade. Porque se eu pudesse, eu teria trazido a fotinho de cada um de vocês e colocado aqui, com várias versões de você. Quem você quer ser hoje? É isso que você deve pensar. Quero trazer à tona uma mulher super marcante? É isso que eu vou ser hoje? Aí você vai lá e investe nessa mulher. Hoje, eu prefiro ser aquela que vai, mas não quer ser notada. Então, pega leve na maquiagem. Prende esses cabelos ou usa um penteado diferente, mais delicado. Aqui temos variações de cores e eu trouxe, inclusive, a numeração de cada uma dessas colorações. Quando a gente usa o tom 4.0, que é o castanho natural dela, que super combina com as sobrancelhas dela, perceba que ela está ali, ó, de buenas, né? Começo a brincar com a cor e, de repente, aquela região vai se destacando. Obviamente, eu mantive aqui a naturalidade no esfumado da raiz, mas perceba a diferença do contraste dessa pessoa na medida que nós vamos clareando os fios do cabelo dela também, né? Por isso que aqueles que não conhecem muito a respeito de contraste, temperatura, intensidade, profundidade da cor, costumam dizer assim, ai, nossa, se ela fosse loira, ela ia ficar muito delicada, né? Muito apagadinha, assim que as pessoas falam, né? E se a gente utiliza uma franja, como que ficaria isso?
Se eu tenho uma franja diagonal, eu trago uma informação. Se eu tenho uma franja na horizontal, eu trago outra informação. E só para a gente pensar um pouquinho aqui no significado das linhas, né? Nas expressões lineares, se eu tenho uma linha horizontal, ela vai transmitir segurança, estabilidade, conforto, né? Se eu tenho aqui uma linha diagonal, ela vai transmitir dinamismo, movimento. Ela vai trazer à tona também um quê de instabilidade, insegurança, né? Se eu mostro a testa demais, eu tenho uma informação, e se eu mostro a testa de menos, eu tenho outra informação. Se eu mostro a testa demais e mudo a cor também, a informação muda outra vez. É importante a gente estudar qual é o melhor conjunto de informações para a gente, né? O que eu quero informar? Tudo que eu estou escolhendo para a minha imagem consegue conversar? Faz sentido? Porque se eu sou uma empreendedora digital, eu vou aparecer muito mais daqui para cá. Geralmente a gente aparece em lives, né? Seja lá nos stories do Instagram ou no YouTube. A gente aparece daqui para cá. A menos que você se afaste, queira mostrar algo e faça... Mas geralmente a gente vem daqui para cá. Então, o que eu vou investir? Nesse raciocínio. Se eu apareço do busto para cima ou do umbigo para cima, eu preciso pensar, a minha franja conversa com o restante do meu corte? Essa cor também conversa com o design desse corte? Né? Se eu não quero um design muito criativo, eu não posso fazer muita bagunça ali entre as informações do corte e as informações da cor, por exemplo. Eu trouxe exemplos para vocês. Nesse último exemplo de coloração, eu tenho a mesma variação de cor, porém com designs de cortes diferentes. E eu tenho sempre que lembrar, se eu trago uma informação de dinamismo, né, de versatilidade, que também é transmitido pela linha diagonal, eu tenho que manter também essa versatilidade, esse dinamismo, né, essa imagem despojada na cor? Depende, tudo depende. Porque nós estamos personalizando a sua imagem. Você quer, de fato, enfatizar essa informação? Quero que as pessoas notem que eu sou extremamente dinâmica, despojada. Então, eu vou lá colocar uma cor também que provoque esse dinamismo, né? Que dê assim, ó, tô aqui. Ó, eu existo. Olha, eu estou em movimento. Essa cor que mostre mais a pessoa. E também escolhe linhas diagonais que se movimentam no corte do cabelo. Quando a gente fala de design capilar, fica fácil entender dessa forma, olha só. Aqui eu tenho o design capilar criativo. Então, o que a gente encontra aqui? A gente encontra extroversão, alegria, energia, dinamismo. A gente tem um design combinado com linhas inclinadas, cabelos assimétricos, modernos, super estilosos, né? É um porte bastante descontraído. Lembrando que o visagismo não é só a face, né? E nem mesmo o cabelo que está no contorno da face, mas o look como um todo. Então, o restante também tem que conversar. Se a gente está falando do empreendedor digital, a gente tem que entender se essas informações também estão, ao menos, daqui para cima, que é quando a gente mostra para o nosso telespectador, para o nosso cliente que está ali em contato conosco na internet. No design capilar clássico, nós temos um combinado com linhas retas, né? E aí os cabelos são mais alinhados ou estão presos. Essa pessoa tem uma postura mais rígida também. E as palavras que nós utilizamos como palavras-chave para esse design capilar é altivez, seriedade, determinação, poder. Essa pessoa tem uma imagem marcante, mas ela marca a presença de forma muito peculiar. A pessoa do design capilar clássico, ela transmite uma força e uma estabilidade simultaneamente. E nós encontramos isso aonde? Na linha horizontal. Olha que bacana essa informação, hein? Quando a gente fala do design capilar romântico, nós temos aqui uma imagem muito mais suavizada, né? A gente encontra delicadeza, feminilidade, acessibilidade,
fragilidade, por que não, né? É um design combinado com linhas curvas abertas. E nós temos os cabelos ondulados aqui como exemplos. Essa mulher ou essa pessoa, né, porque pode ser um homem também, ele possui um porte mais delicado, mais acessível, mais suave, né? Por fim, de design capilar, eu trouxe o natural. Nós temos aqui fios que também têm linhas curvas, mas são linhas curvas mais fechadas. Esse design ele é combinado com linhas curvas fechadas. E os cabelos eles tendem a ser longos, naturais, porque essa pessoa também possui um porte mais solto. Eu não vou nem falar essa mulher possui, porque os homens também estão utilizando cabelos longos hoje. Cacheados e muito bem cuidados, que utilizam a sua imagem como estratégia. Como, por exemplo, um Instagram que eu visitei há pouco tempo, e o rapaz, ele é garoto propaganda da Pantene. Os cachos dele são maravilhosos. Não tem mulher que consegue ele ficar pau a pau. Ele cuida muito bem dos seus cachos. E ele coloca esses cachos para jogo. Quando a gente fala de imagem personalizada, é importante que essa imagem venha à tona respeitando aspectos muito pessoais. Ainda que nós estejamos falando da sua imagem profissional, de como você pode ali combinar, né, o seu empreender no digital com a sua estratégia de imagem. Então vamos lá. A imagem personalizada respeita a sua individualidade. O que significa isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar do caso do Lucas Luco, que teve ali uma harmonização facial mal sucedida. Por que isso aconteceu? Porque ele mesmo não via necessidade daquele procedimento. Então, inconscientemente, ele não aceitou aquele processo. Então, por isso que é importante você respeitar aquilo que faz sentido para você. Não adianta, só porque eu te dei toda essa aula, você chegar e virar uma chavinha automática e amanhã falar, não, eu vou ser outra pessoa na internet. Vou empreender no digital, cheio de autenticidade, vou trazer à tona uma pessoa moderna, e não faz sentido para você. O seu inconsciente tem que conversar com essa informação. Então, se a gente fala em respeitar a sua individualidade, você vai trazer à tona a forma, a textura, a cor, tudo aquilo que faz sentido para você, que harmoniza com o seu interior. Não é simplesmente pegar uma informação que está funcionando para o outro e colocar para jogo, né? Então, se ela respeita a sua individualidade, ela vai respeitar as suas expressões lineares. Quais são as linhas que nós encontramos no seu rosto? Todas elas conversam? Todas elas estão congruentes com a imagem que você quer transmitir? Porque se não tiver, tá tudo certo. A gente tem estratégia para todas as linhas. E a gente tem propostas para todas as intenções. Olha que legal. Olha o quanto é importante a gente pensar que a gente pode ser quem a gente quiser. Hoje eu quero ser eu mesma, então eu vou ser eu mesma. Mas amanhã eu quero roubar a cena, como a Cruella, por exemplo. Aí você vai e coloca para fora uma pessoa marcante, intensa, se essa pessoa estiver de acordo com a sua intenção. Além disso, nós temos também na nossa imagem o nosso peso visual. Existe na sua imagem alguma região do seu corpo ou do seu rosto que chama bastante atenção? Que traz um destaque? Você gosta desse destaque? Se você não gosta, tem como camuflar. Mas, se você gosta, também tem como evidenciar. O colo, por exemplo, evidenciando a pele do colo numa live. Os seus cabelos, por exemplo, se você gosta muito dos seus cabelos, e ele é um cabelo marcante, ele traz um peso na sua imagem, por exemplo, se ele traz bastante volume, ele aparece muito e você gosta disso, enfatize isso. Se você não gosta, tem estratégia para você fazer a redução do volume, fazer o penteado mais harmônico, mais adequado para aquilo que você quer. A gente tem que entender que existem dois tipos de intenções, no mínimo. Hoje eu quero harmonizar, buscando ali o equilíbrio, ou hoje eu quero deixar a minha essência vir à tona, deixar o meu caráter passar na frente, e eu não quero saber de harmonia. Então eu vou enfatizar ainda mais aquilo que eu já possuo e trago à tona a minha melhor versão caracterizada, ao invés de trazer a minha melhor versão harmônica,
Porque nem sempre a sua melhor versão está no equilíbrio, na harmonia. É isso que você tem que entender. A sua melhor versão, ela conversa com a sua intenção. Qual é a sua intenção? É em cima da intenção que a proposta visagista trabalha. E quando a gente fala de intenção, é importante a gente mostrar também um pouco da consultoria masculina. Porque o homem, qual é a intenção do homem quando ele busca uma consultoria? Geralmente é a adequação da imagem, porque o homem ele quer adequar ali, né, a sua imagem de acordo com aquilo que é harmônico. Ele tem uma ideia talvez equivocada de que não sabe muito de moda, né, muitos conceitos de estilismo, e aí ele começa a pensar, eu tenho que harmonizar tudo, mas nem sempre. Vamos dar um exemplo aqui? Se você observar um homem que tenha a linha dos olhos, vamos mostrar aqui um exemplo, ó. Esse homem, a linha dos olhos muito marcante, muito horizontal, se você coloca óculos com armações também horizontais, por exemplo, uma armação retangular, como vai ficar essa imagem? Uma imagem harmônica ou muito marcante, muito característica dele já, né? A gente vai trazer à tona aquele caráter da linha horizontal que ele já tem. A gente vai trazer enfatização. A gente vai colocar um destaque ainda maior naquela linha horizontal. Então, a harmonia não está em repetir as informações que a gente já possui, mas sim trabalhar a intenção. Se eu tenho linhas horizontais demais, eu vou buscar adicionar linhas verticais, linhas curvas. Eu trago linhas diferentes para brincar um pouco mais com o equilíbrio linear, entendeu? Todas essas informações, com certeza, a gente vai ali sistematizando aos poucos na nossa imagem à medida que a gente experimenta. Então, experimente ser a sua melhor versão. Depois dessa aula, tente fazer alguns looks diferentes, utilize o seu cabelo penteado de formas diferentes, faça com que a sua imagem ganhe outras versões e escolha qual é a melhor delas. Coloca para jogo aquela que mais combina com o seu empreendedorismo digital. Coloca para jogo aquela que conversa com o seu negócio, aquela que de fato faz sentido para que o seu cliente enxergue em você aquilo que você vende. O que você acha? Depois, você corre lá no meu Instagram, @claudiaiafo, e me conta se deu certo. Um beijo e até a próxima aula.